Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Expedito Parente Júnior sobre o papel dos biocombustíveis na descarbonização mundial. O Expedito é formado em Engenharia Química pelo UFC, com doutorado em biocombustíveis também pela Universidade Federal do Ceará. Com mais de 20 anos de experiência, atualmente o Expedito, ele é CEO da consultoria NextBio e pesquisador da Rede Verdes. Tudo bom, Expedito? Mais uma vez aqui com a gente, nosso consultor de biocombustíveis. Tudo bom? Olá, Kerlia. Tudo ótimo. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês, os cenários. Já deve ser a terceira ou quarta vez falando de diferentes assuntos, né? Mas sempre em torno aí da transição energética, dos biocombustíveis, que é um assunto que eu tanto prezo, né? Com o qual eu tenho trabalhado há tanto tempo. Prazer estar aqui com você. É verdade, o prazer é nosso receber você aqui no Cenários, Expedito. Então, vamos começar. Eu gostaria que você falasse para a gente como que o Brasil se posiciona na corrida global pela produção de biocombustíveis e quais são os principais fatores que impulsionam essa indústria aqui no país. O Brasil, ele, por nossas condições de clima, de solo, relevo, e a própria também extensão territorial que nós temos, o Brasil é um grande produtor de biocombustíveis, né? Eu diria que, notadamente, etanol e biodiesel, né? O Brasil é o segundo maior produtor em ambos os casos, onde os Estados Unidos se despontam como maior, e o Brasil fica em segundo, ali brigando ali, no caso do biodiesel, em terceiro lugar com a Indonésia. Mas a gente, historicamente, tem sido vice-campeão nessa corrida. A principal motivação do uso de biodiesel aqui no Brasil tem biocombustíveis, não só biodiesel, tem três principais motivações, né? Primeiro, é a diversificação da nossa matriz energética. Isso, ao ter mais opções de fontes de energia, o Brasil adquire uma maior segurança quanto ao suprimento de energia para a economia e para a sociedade, né? Então, os biocombustíveis têm uma importância grande na matriz energética. Uma outra motivação tem sido o aspecto ambiental, né? Os biocombustíveis são renováveis e, portanto, não poluem a atmosfera e além não contribuem com o efeito estufa, né? Com o acúmulo de gás de efeito estufa. Não vou dizer que não é contribuir, tem uma contribuição muito menor, né? Ele reduz a contribuição dos gases de efeito estufa e também reduz bastante a poluição nos grandes centros urbanos, né? E aí tem toda uma externalidade em cima disso, né? Que isso traz benefícios, inclusive econômicos, para os cofres públicos, né? Ao evitar doenças cardiorrespiratórias, né? Então, tem efeitos, inclusive, na saúde pública. E a terceira motivação é a motivação social, porque esses setores impulsionam muito, especialmente a produção de matéria-prima, né? No caso do etanol, especialmente a cana-de-açúcar e o milho, e no caso do biodiesel, o soja, a gordura animal e outras oleaginosas. E isso tem um potencial, tem uma capacidade de geração de renda e de emprego muito intensa nas zonas rurais, né? Que é onde tem o maior desafio de desenvolvimento no Brasil. Então, isso faz com que haja toda uma regulamentação desse setor, criando um mercado interno gigantesco, né? E esse mercado interno nacional é que tem sido o grande destino, né, dos biocombustíveis hoje produzidos no Brasil. E qual a matéria-prima mais utilizada na produção de biocombustíveis aqui no Brasil e por que que ela é a preferida em relação às outras? Bom, essa é uma pergunta importante porque em qualquer negócio de biocombustível, o suprimento de matéria-prima seguro e competitivo é o principal fator de rentabilidade, né, e de competitividade desses investimentos. Então, não adianta ser uma matéria-prima de baixo custo, mas tem que ser uma matéria-prima que tenha segurança de suprimento. E não adianta também ser uma matéria-prima com segurança de suprimento se ela não for competitiva, né, se ela não tiver um baixo custo. E nesse aspecto, a cana-de-açúcar se consolidou, né, na indústria de etanol, como sendo a principal matéria-prima, ainda é a principal matéria-prima na produção de etanol, e é a principal matéria-prima para a produção de biocombustíveis em geral, né. Se nós somarmos todos os biocombustíveis do Brasil, a cana-de-açúcar tem a sua principal importância, porque não só ela fornece a sacarose para a produção de etanol, como ela também tem o bagaço de cana, que também é utilizado na geração de energia elétrica. A gente pode até considerar o bagaço de cana também como sendo um biocombustível, né? Um combustível a partir da biomassa.
Então, a cana-de-açúcar desponta aí de longe, a principal matéria-prima energeticamente. E o milho vem ganhando uma importância muito grande no setor de etanol, porque o milho ele tem a capacidade de se distribuir no território nacional, especialmente em locais onde não tem cana, né? A cana-de-açúcar, na hora que você corta a cana, você tem 24, 40, no máximo 48 horas para processá-la. Isso faz com que as usinas de etanol estejam muito concentradas onde tem cana, principalmente ali na região de São Paulo. Então, isso faz com que o etanol, longe de São Paulo, seja um etanol caro. Então, as usinas de milho estão indo para essas regiões onde não tem cana, mas tem milho, e, consequentemente, distribuindo melhor a oferta de etanol, né? E no caso do biodiesel, você tem a soja, a indústria da soja, né? Que o biodiesel usa o óleo vegetal ou gordura animal como matéria-prima, então a principal delas é a soja, né, que é impulsionada, a oferta de óleo de soja está impulsionada por conta da demanda de proteína. A demanda de proteína de soja está crescendo a velocidade muito grande. Então, isso tem causado uma oferta significativa de óleo de soja que está sendo absorvida pelo setor de biodiesel. E a gordura animal, né, que era um resíduo até pouco tempo atrás, na indústria de carne, né, quando você produz carne, você acaba produzindo também a gordura, e hoje encontrou uma destinação ambientalmente correta, né? Então, tem outras matérias-primas também, mas essas são as principais. Certo. E como os biodiesels, como os biocombustíveis podem contribuir para a meta de descarbonização do Brasil e no mundo também, né? E quais são os principais desafios para ampliar sua utilização? Os biocombustíveis, eles contribuem com a descarbonização, especialmente na substituição dos combustíveis fósseis, né? Quando você mistura um biodiesel no diesel ou o etanol na gasolina, você está evitando o uso de etanol, de gasolina fóssil e de diesel fóssil. E, consequentemente, está evitando o acúmulo de gases de efeito estufa na natureza, né? Além disso, o biodiesel e o etanol, por ter uma produção mais descentralizada, né, isso permite com que a logística de distribuição seja mais eficiente, né? E, mais uma vez, uma logística mais eficiente significa também uma menor emissão de CO2. Ah, muitos países, até mesmo o Brasil, traz o petróleo de muito longe, né? Ou traz combustíveis fósseis de muito longe. Tudo isso significa emissões e mais emissões, né? Então, e o Brasil, ele tem sido enxergado como o mundo inteiro, né, está definindo metas até o atingimento de que a gente chama de cenário net zero emission, né, de emissão zero em carbono. Ou seja, aquele momento em que a economia continua crescendo, mas sem emitir mais carbono, né? Ah, e alguns países estão estabelecendo limites para 2050, para 2060, alguns mais ousados, que têm uma complexidade menor para 2040, e todos eles reconhecem que o Brasil deverá ser um protagonista na oferta de biocombustíveis para esses países, para que esse cenário seja atingível, né? Para esse cenário seja factível. Então, vai ser tanto importante para o nosso mercado interno, como também para aqueles países que não têm a potencialidade de produzir biocombustíveis como a gente. E em 2022, o governo lançou o RenovaBio, né, que é uma portaria normativa criada pelo Ministério de Minas e Energia, que reconhece o papel estratégico de todos os biocombustíveis na matriz energética brasileira, no que se refere à sua contribuição para a segurança energética, a previsibilidade do mercado e a mitigação de emissões dos gases causadores do efeito estufa no setor de combustíveis. Então, o RenovaBio é composto por três eixos estratégicos, que é o primeiro, metas de descarbonização, o segundo, certificação da produção de biocombustíveis, e o terceiro, crédito de descarbonização, que é o CBIO. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente qual é a função de cada um desses eixos e como que funciona o processo até a obtenção do CBIO. O RenovaBio, ele foi um- uma, uma medida muito inteligente do governo federal de criar um mercado de carbono, né, focado em biocombustíveis, que agora recentemente até nós fizemos aqui um outro cenário, né? Em alguma outra ocasião fizemos uma conversa especificamente sobre o mercado de carbono. Naquela época ainda estava por aprovar, né, a lei do mercado de carbono e agora já está aprovada. E, e que nada mais é esse novo mercado de carbono, a expansão do RenovaBio para todos os setores, né? Mas vamos lá, focando no RenovaBio,
RenovaBio é um mercado de carbono para o setor de biocombustíveis, né? Então, como é que funciona ele? As distribuidoras de petróleo, as distribuidoras de combustível, então, as mais diversas distribuidoras, essas marcas que a gente encontra aí nas cidades, né, vendendo, revendendo combustíveis, as suas distribuidoras, elas são obrigadas a adquirir CBIO, né? Elas são obrigadas a adquirir o CBIO, ou seja, isso faz com que elas estejam indiretamente estimulando a produção de biocombustíveis e, consequentemente, a descarbonização, né? Então, essas metas de descarbonização, elas são anunciadas pelo governo federal ou pela ANP, que é quem regula o RenovaBio, com antecedência. Cada distribuidora tem sua cota de compra de CBIO, ah, e ela compra isso dos produtores de biodiesel, que são aqueles que têm o direito de emitir CBIO, de emitir certificado de carbono. Então, como é que acontece isso? Cada distribuidor, cada produtor, melhor dizendo, cada produtor de biodiesel, ela tem a prerrogativa de se cadastrar no RenovaBio, demonstrar que a sua operação, que a sua produção é eficiente ao ponto de que cada tonelada de biodiesel ou de etanol ou de biogás, qualquer que seja o biocombustível, para cada tonelada de produto desse, reduz tantas toneladas de CO2, né? Então, existe uma empresa acreditada, que é contratada por essas empresas, que faz a certificação, leva esse documento até o governo federal, cadastra isso lá, o governo defere, ou com ajustes ou sem ajustes, e com isso essa empresa certificada, ela tem o direito de emitir CBIO num percentual, numa quantidade de CBIOs para cada tonelada de, de biodiesel. E um CBIO significa uma tonelada de CO2 evitada. Então, por exemplo, se por acaso, um exemplo qualquer, uma tonelada de biodiesel evita 0,5 toneladas de CO2, chutando um número qualquer. A cada 2 toneladas de CBIO, cada 2 toneladas de biodiesel, é uma tonelada de CO2 que eu deixo de emitir. E aí eu tenho direito a emitir um CBIO. Este CBIO que eu emiti, eu posso ir na B3, lá na mesa de operações da B3, e comercializar esse CBIO, né? Então, o CBIO, ele é um título e qualquer um de nós, inclusive nós aqui, não só as distribuidoras elas são obrigadas a comprar, mas existe um mercado autorizado também, né? Se por alguma razão, por algum altruísmo meu, eu quiser neutralizar as emissões que eu eventualmente emito, eu posso ir lá na B3 e comprar esse CBIO. Comprar esse CBIO. E aí, com isso, cria-se um mercado, ou seja, os produtores de biodiesel ofertando o CBIO e os compradores comprando o CBIO. E eu, ao comprar o CBIO, eu, Expedito Júnior, ao comprar um CBIO, eu posso aposentar esse CBIO, e significa que ao aposentar eu estou abatendo as emissões que eu estou utilizando, ou eu posso revender. Então, o CBIO ele pode também funcionar como como um ativo para comercialização na Bolsa, como a gente compra uma ação da Petrobras, como compra uma ação da Eletrobras, uma ação do Banco do Brasil, eu posso comprar um CBIO, né? Onde eu posso revender se o preço subir, né? Ou eu posso aposentá-lo, e isso, ao aposentar, significa que eu estou abatendo o CO2 que eu estou emitindo. No caso das distribuidoras, elas são obrigadas a aposentar uma quantidade de CBIO até o final do ano, né? Mas elas também podem revender. Então, isso faz com que haja um estímulo, né, à produção de biocombustíveis, não só o produtor industrial, como também a cadeia de produção, porque esse CBIO, parte dele é transferido para o produtor de matéria-prima, né? Então, é assim que funciona o mercado de CBIO. O mercado de CBIO e o RenovaBio. E agora isso está sendo expandido, né, para os outros setores, né, com a nova lei do mercado de carbono. Os setores energointensivos terão um limite de emissão de CO2 por ano, acima do qual eles terão que adquirir certificados, né? E esses certificados serão gerados por projetos que reduzem, que descarbonizam, e com isso gere esses créditos, e esses créditos serão comercializados num sistema de mercado de carbono. Então, é o mesmo princípio que está sendo expandido do RenovaBio para os setores industriais em geral. E como que essa política nacional de biocombustíveis tem contribuído para a redução da intensidade de carbono na matriz dos combustíveis utilizados no setor de transporte? Principalmente na substituição de uso dos combustíveis fósseis, né? Hoje, por lei, você tem que misturar
a 27,5% de etanol na gasolina, né, e 14% de biodiesel no diesel. E esses números estão crescendo. A partir de março agora isso vai subir para 15%, no caso do biodiesel. E a nova lei, né, a lei do combustível do futuro, estabeleceu tanto um teto mínimo, né, um piso mínimo de percentual de mistura de etanol na gasolina, de biodiesel no diesel, de biometano no gás natural, e SAF, né, que é Sustainable Aviation Fuel, combustível de aviação sustentável, no querosene de aviação, com metas, né, a partir de ano a ano tem percentuais de metas. Então, tanto ele estabelece essas metas para os próximos anos, como também estabelece um piso e um teto maior, né? Então, isso tem feito com que os investidores reajam a isso, investindo na produção desses biocombustíveis, né? Então, o combustível do futuro, ele realmente causou um grande boom no setor de biocombustíveis. Poucas vezes eu vi um boom tão intenso como a gente está vivendo hoje em dia. O mercado está muito aquecido, né? Estima-se aí que pelo menos quase 300 bilhões de reais de investimentos estão sendo destravados aí com essa nova lei, né? Em razão principalmente dessa previsibilidade que a lei está causando. E como que o Brasil tem se posicionado em termos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de biocombustíveis em comparação com outros países? Os biocombustíveis tradicionais, aí, etanol e biodiesel, são combustíveis consagrados, né? Ou seja, são combustíveis com processo produtivo bastante eficiente, a matéria-prima bastante eficiente, ainda que haja a oportunidade de desenvolvimento, né? Novos catalisadores, novos equipamentos, novos processos de produção, tudo. E o Brasil tem sido, né, foi pioneiro, né? Eu tive o prazer de ser filho. Meu pai foi um dos pioneiros no desenvolvimento tecnológico de biodiesel no mundo, né? Ah, na Universidade Federal do Ceará. E não só ele, existe uma rede de pesquisadores bastante atuante nesse setor, tanto no biodiesel como no etanol. Ah, e surgem agora os novos biocombustíveis, né, ou os combustíveis avançados, sintéticos, né, inclusive que podem ser produzidos não apenas a partir da biomassa, que podem ser produzidos a partir da água, né, e da energia elétrica renovável, né, como é o caso do hidrogênio verde, né, do diesel verde, da gasolina verde. Então a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento tem tido um papel importantíssimo. O Brasil, como eu falei, tem sido pioneiro no etanol e no biodiesel. No caso desses combustíveis sintéticos, a gente tem tido uma influência muito forte de tecnologia estrangeira, né? Especialmente tecnologia americana e agora cada vez mais forte tecnologia chinesa, né? Qualquer grande empreendimento, mesmo que ainda em fase de projeto, a, a maior parte deles estão baseados em tecnologias americanas, tecnologias chinesas, em alguns casos específicos, tecnologia europeia. Mas os chineses estão realmente muito fortes, né, nesse processo. A inovação, a gente sabe que é um desafio para o Brasil, né? O Brasil não é considerado uma grande referência mundial em termos de investimento público e privado em P&D, né? O investimento público do Brasil é importante, ou seja, o Brasil tem tido uma participação importante do investimento público em P&D, mas o privado não, né? Há uma, uma cultura, né? Ou seja, há necessidade de um aculturamento da indústria nacional em prol de investimentos em P&D, quando a gente compara com os números de países desenvolvidos, né? E isso resulta, evidentemente, no longo prazo, muitas vezes na perda de uma corrida cada vez mais intensa, né, por novas tecnologias. No caso da transição energética, a China certamente tem ganho essa batalha, né? A tecnologia chinesa está espalhada no mundo inteiro. Segundo os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, o NDIC, o Brasil estabeleceu um novo recorde ao exportar 23,2 mil metros cúbicos de biocombustível em junho do ano passado, né? Então, quais são os principais mercados internacionais para a exportação dos biocombustíveis brasileiros?
e o que torna esses produtos tão competitivos no mercado global. O recorde, Kelly, isso é assim, importante a gente esclarecer isso. Assim, o recorde, ele está comparando temporalmente, né? Ou seja, a gente bateu recorde na exportação. Mas quando a gente compara espacialmente em relação a outros países, é, essa, esse é um tema, é o calcanhar de Aquiles da indústria de biodiesel nacional. O Brasil não aparece nas estatísticas de exportação de biocombustíveis, tá? Quando a gente olha para o mercado internacional de etanol, de biodiesel, de pellets de madeira, certo? O Brasil ele não aparece na estatística. Ou seja, em outras palavras, a despeito de nós sermos o segundo maior produtor de biocombustível do mundo, a destinação desse combustível está fortemente associada ao mercado interno, né? O Brasil exporta menos de 5% do que produz em termos de etanol. Em alguns anos até a gente importa mais do que exporta, por que pareça. E a gente é um exportador absolutamente reprimido de biodiesel. Países aqui como a Argentina do lado exporta muito mais do que a gente. Até a Colômbia exporta mais do que o Brasil, não tendo as mesmas condições que o Brasil tem. E isso reflete, por um lado, o tamanho do nosso mercado interno, mas principalmente a nossa ineficiência, principalmente logística, infraestrutura e também o sistema tributário nosso. Nós não somos competitivos nesse setor, né, internacionalmente falando, né? E isso primeiro, uma perda de mercado. O Brasil poderia ter um mercado de biocombustíveis muito maior, né, do que hoje tem, se nós tivéssemos uma participação importante na exportação. Mas esse deve ser um caminho a ser trilhado, porque certamente será o principal driver de crescimento do mercado de biocombustíveis para os próximos anos, seria uma conquista de mercado internacional a partir do Brasil. Até porque, como eu disse no começo da reportagem, o mundo vai precisar disso. O Net Zero Emission só será factível se o Brasil for um protagonista na exportação de biocombustíveis. Não só pela nossa capacidade de produção, mas principalmente pela nossa capacidade de expansão, né? Então, apesar do recorde, esse ainda é um grande desafio nosso aqui no Brasil. Muito bem. E quais são as perspectivas para o futuro da produção de biocombustíveis no Brasil, considerando os avanços tecnológicos e também as demandas do mercado, tanto interno quanto externo? Perfeito. Como futuro, a gente tem vamos lá. Antes de falar do futuro, rapidamente, o setor de biocombustíveis no Brasil, especialmente etanol de milho e de biodiesel, tem crescido a 2 dígitos por ano nos últimos 20 anos, né? Nenhum outro setor industrial cresce a essas taxas. Aí a pergunta é, será que vamos continuar crescendo nessas taxas? A expectativa é que sim. Por quê? Nós temos o crescimento orgânico da economia, a economia cresce, cresce a demanda por combustível. Nós temos o aumento da mistura dos biocombustíveis no combustível fóssil. Então, isso faz com que aumente duplamente a demanda por biocombustíveis. Nós temos os novos biocombustíveis chegando com a, a, ocupando mais espaço. Estamos falando aí de biometano ocupando um espaço que o biodiesel e o etanol hoje não ocupa, que é como substituto do gás natural. O SAF, né, ocupando um mercado que hoje o biodiesel e o etanol não ocupam, que é como combustível de aviação. O combustível marítimo, né? O próprio uso de biodiesel e de etanol como matéria-prima para a produção de novos biocombustíveis, né? Existem novas tecnologias que estão buscando a produção de biocombustíveis avançados a partir desses biocombustíveis de primeira geração. E, como eu falei, especialmente na expectativa de exportação, né? Muitos países estão estabelecendo metas de mistura e de descarbonização que demandarão biocombustível do mundo inteiro, e não tem nenhum outro país que tenha capacidade de expansão nessa indústria como o Brasil tem. Nem os Estados Unidos têm. Porque o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, mas todo o agronegócio brasileiro não ocupa nem 10%, da ordem de 10%, é um pouco mais, esse número tem crescido, ah, de toda a área agriculturável brasileira. Estou falando de área agriculturável, sem invadir a área de proteção ambiental, sem invadir as áreas protegidas por lei, sem invadir os centros urbanos, etc. Nós ocupamos apenas 10% da nossa área agricultural, em torno disso, né? Então, nós temos aí uma capacidade enorme de expansão desse setor.
né, sem prejudicar a biodiversidade, sem prejudicar os leitos hídricos, etc. E nenhum outro país tem essa característica. Então, na hora que o mundo inteiro tiver que produzir, consumir biocombustíveis, eles vão buscar de onde? Né? É onde aqueles que têm capacidade de produzir de forma sustentável. E então, ou seja, não à toa esse mercado está tão aquecido. E agora, para a gente encerrar aqui os cenários, na sua opinião, o Brasil tem potencial para ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor e exportador de biocombustíveis do mundo? É uma tarefa difícil, né? Porque a capacidade empreendedora, né, americana, e não que a gente não tenha, mas comparativamente a capacidade empreendedora dos Estados Unidos em desenvolver indústrias, a oferta de recursos, subsidiando demanda, né? O próprio tamanho de seu mercado interno, a eficiência na infraestrutura de distribuição, armazenagem, isso faz com que seja uma tarefa muito difícil, né? A ultrapassar nos Estados Unidos, até porque toda essa demanda que a gente está aqui falando, ela não só vai em buscar biocombustível no Brasil, mas como também em outros países. A gente está vivendo hoje um momento, né, dessa nova gestão aí do governo federal americano, de, eh, de fechamento, né, de fechamento para a sua indústria local, a, de desestímulo das energias renováveis com foco na energia de menor custo imediato, né? Então, isso pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, né? Muitos países vão acabar vindo para cá, inclusive investimentos americanos vindo para o Brasil, né? E como eu disse, o Brasil, a despeito dessas dificuldades, nós temos nossas facilidades, nossas fortalezas, que é essa capacidade de expansão e a própria nossa capacidade empreendedora também, né? O mercado de biodiesel, o mercado de etanol é um exemplo da capacidade empreendedora nacional. É o Brasil que deu certo, né? Tecnologicamente, industrialmente. Ah, e então, ah, eu acho que vai ser uma briga bonita para os próximos anos, né? E esperemos que o Brasil consiga ultrapassar ah, e a gente aproveite essa demanda que o mundo inteiro está criando, né? Para a substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Quero agradecer aqui a presença, né, a participação do Expedito Parente Júnior, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.